Segundo nos escreveu São Tiago, capítulo 5, do verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro, a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e por vós foi retirado com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engodado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Oremos. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, a tua presença, Deus meu, rocha minha e meu Redentor, é o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos avançando nessa série de sermões em Tiago. Chegamos aí já no finalzinho da epístola. Temos mais 2 sermões ainda nessa série. E vamos dar início a uma série nos 10 mandamentos, uma pequena série tratando acerca dos 10 mandamentos. Mas por enquanto estamos aí nessa série chamada Fé Sem Obras é Morta, a epístola de Tiago. Bom, hoje nós vamos tratar sobre o amor às riquezas. Tiago escreve para os cristãos perseguidos. Ele os encoraja a buscarem sabedoria, fortalecerem a fé e vivê-la por meio de obediência a Deus e no relacionamento com o próximo. Tiago inicia sua epístola falando aos crentes da dispersão, irmãos que estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho e tinham se colocado em fuga. Esses irmãos tinham perdido os bens, as propriedades, alguns tinham perdido até a família. E a esses irmãos é que Tiago escreve, encorajando-os a viverem em sabedoria, fortalecendo a fé, vivendo ela em obediência a Deus, num relacionamento ético com o próximo. Bom, quando nós falamos de riqueza, eu já tenho um alerta para você. Eu sei que não há entre nós pessoas ricas no sentido material de possuir muitas posses. Há o sentido de quem tenha mais. Por exemplo, quem tem casa própria é mais rico do que eu. Não tenho casa própria. Então ele é mais rico. Mas o sentido aqui de riqueza é o acúmulo de possessões, de bens materiais. O grande problema do amor às riquezas é a falta da satisfação e o contentamento. Qual é a instrução dada pelo apóstolo Paulo na epístola dele a Timóteo, capítulo 6? Tendo que comer e o quê? O que você tem que estar? Contente. Vocês estão vestidos? Vocês comeram? Quem foi ao casamento ontem comeu por um mês inteiro, né? Mas vocês estão alimentados e estão vestidos. Vocês devem estar contentes. O grande problema é que este tempo nos diz algo diferente. Que estar vestido e alimentado não é suficiente. Então começa a ganância, o amor à riqueza, a busca de coisas que a gente não precisa. Esse é o grande problema. Quando você se vende por causa dessa proposta e deixa de estar contente com aquilo que tem sido provisão. Quando ainda adolescente, eu experimentei algumas situações que devem nos mover a um estado de contentamento, e como é difícil isso. Eu me lembro que por 10 dias nós moramos numa casinha de cachorro, eu, meu pai e minhas 2 irmãs. Nós não tínhamos onde morar, e um colega dele ofereceu o canil, onde ele guardava um cão,
não tinha mais esse plano, nós moramos alguns dias num canil. Eu me lembro de outra ocasião na qual eu dividi a farinha que nós tínhamos e dei para minhas irmãs. Quando chegou na minha terceira irmã, a farinha acabou e eu fiquei sem comer, e a única coisa que tinha para comer era farinha. Mas nós então mudamos, as fases passam na vida, e às vezes você se encontra de frente à alimentação e diz assim: olha, isso aqui eu não quero, e nós rejeitamos ou ponderamos que aquilo não nos é suficiente, porque falta-nos o contentamento. A falta de contentamento é que vai conduzir ao amor à riqueza. Quando você começa a imaginar que sua vida seria melhor se você tivesse isso ou aquilo, é porque você está deixando de ser contente no Senhor. E começa então a viver para adquirir essas coisas e se vende. É nessa hora que você se prostitui. Quando você deita e fecha os olhos e começa a imaginar como seria bom viver no Lago Sul, como seria bom ter uma BMW, como seria bom ter uma conta bancária que permitisse a você não depender dos outros. Em geral, nós queremos dinheiro para não ter dependência, para não necessitar da ajuda do próximo. E então comprarmos, adquirirmos e ordenarmos a qualquer um o que queremos sem dependência. É isso que promove amor à riqueza. Riquezas são bênçãos de Deus. Eu quero que você entenda isso. Se Deus o fizer rico, e é fácil ficar rico, é só trabalhar. Mas nós vivemos numa economia que nem sempre dá certo isso. Então muito cuidado para você não trabalhar até morrer para ficar rico. Está errado. João Calvino defende uma teologia acerca da riqueza maravilhosa. Nós vamos ver isso na teologia, na conferência Homens Fortes, a teologia reformada, falando sobre a vocação, o trabalho. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a ideia da riqueza, a aquisição, a manutenção e o uso correto dela. Ricos são feitos ricos, quando cristãos, para o bem do próximo. Isso é duro para alguns, saber que vão ser feitos ricos para serem diáconos, no sentido mais amplo da palavra, servir, e não oficial. Se bem que eu entendo que talvez devessem ser todos os ricos diáconos, porque lhes é próprio poder ajudar, foram capacitados por Deus. Mas quando a riqueza é desprovida da bênção do Senhor, os problemas a acompanham na forma de inveja, injustiça, opressão, roubo, amor ao dinheiro, que leva a todos os tipos de males. 1 Timóteo 6,10. Pensa no pessoal do mensalão, do petrolão. Vocês já viram, depois que a polícia apreende, caixas e mais caixas de dinheiro saindo, carros luxuosos sendo levados para a delegacia da Polícia Federal, iates sendo apreendidos, contas no exterior. E o que você vê na vida dessas pessoas é que eles vivem de inveja, injustiça, opressão, roubo, amor ao dinheiro. Enquanto as filas de hospitais estão cheios, por isso Tiago termina dizendo que estão matando o justo. Pessoas passando fome, perecendo por falta de atendimento médico, faltando tudo o que é básico, porque algumas pessoas, movidas pelo amor ao dinheiro, oprimiram, praticaram injustiça, mataram. E a gente às vezes vai sendo dominado por isso, e a gente literalmente passa por cima do outro para ter uma vida que Tiago vai falar é baseada no luxo e nos prazeres. Por isso é preciso estar atento ao que Tiago vai nos falar. Em primeiro lugar, aos que amam a riqueza. Uma mensagem aos que amam a riqueza. Tiago critica as pessoas ricas que em sua arrogância esqueceram-se de Deus e de sua palavra. Eu quero que você entenda que o rico aqui é aquele que ama a riqueza, não é o que Deus fez rico. Ser rico não é pecado. Pecado é amar a riqueza. Tiago então começa criticando. Atendei, ouçam, diz Tiago. Agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Tiago então começa dizendo assim: ai, ai, ai de vocês. Vocês vão padecer.
Ai, ai, ai de vocês, vai ser terrível. E no texto ele diz que Sabaote é o termo hebraico para Senhor dos Exércitos. Ele diz assim: o Deus que comanda todos os exércitos vai se irar contra vocês. Todo o poderio militar, toda a força militar que existe está sob o comando de Sabaote, e o Senhor dos Exércitos vai se vingar de vocês. Então Tiago começa dizendo: ai de vocês que amam a riqueza. Ele declara o julgamento divino sobre os ricos, e eles não têm como escapar. Vocês não escaparão. Muito cuidado, lembra do que eu falei no início? Não é só quem possui, é quem está à busca. Porque quem ama a riqueza começa a pisar o próximo para obter bens. E muitos de nós aqui caímos nessa armadilha. Nós somos o principal público, porque somos carecidos. Não reconheço entre nós ninguém que seja já rico, tenha muitos bens acumulados. Então esse desejo ávido por tê-los, por obtê-los, pode provocar aquilo que Tiago está condenando. Então, antes que sejam dominados, ouçam e livrem-se de tal grande mazela. É muito perigoso. Você quer ver como seu coração já está nesse caminho? Quando passa na televisão falando assim: essa semana a loteria está acumulada em tantos milhões. E quando ele termina de falar os milhões, você começa a imaginar o que você faria com isso. Você começa a sonhar: eu faria uma casa maior, compraria um carro melhor. Quando você começa a fazer isso, você já foi dominado, e é um passo para você começar a pisar no outro e a vencê-lo pela humilhação, pela opressão, pelo roubo, para se tornar aquilo que você não é. Então, muito cuidado. O que Tiago diz aos ricos aqui são palavras semelhantes às que estão lá em Lucas 6, 24. Abra sua Bíblia. Evangelho segundo nos escreveu São Lucas, capítulo 6, o verso 24. Vamos fazer esta leitura uma só voz. Todos, Lucas, capítulo 6, o verso 24. Leiamos todos. Mas Jesus então exorta os ricos dizendo: ai, porque tendes a vossa consolação. Nós vamos descobrir agora que Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, fala acerca dessa consolação que vai produzir um ai nos ricos. Em segundo lugar, o fim das riquezas, versos 2 e 3. As vossas riquezas são corruptas, as vossas roupagens comida de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Bom, as riquezas, primeiro, se corrompem. Tiago admoesta aos ricos, pois permitiram que a sua riqueza se corrompesse. Veja que Tiago inicia o verso 2 dizendo: as vossas riquezas estão corruptas. Aquilo que é adquirido de forma inapropriada, pecaminosa, é corrupto. É corrupto. Meus irmãos, pensemos se eu fosse um mercenário do Evangelho e, utilizando a dor, o sofrimento de vocês, eu os extorquisse e retirasse de vocês o dinheiro que vocês tivessem, os vossos bens, e então comprasse para mim uma grande mansão e um carro muito luxuoso, e fosse para o lago no final de semana passear de lancha, e está lá o William trabalhando a semana toda para montar o quarto do neném dele. Aí está lá o seu Vanderlei suando a camisa para manter os filhos. Aí o irmão Dilson suando para fazer as compras do mês. Mas aquilo que eu retirei de vocês está sendo gasto no meu benefício próprio. A Bíblia diz que isso é corrupto, que isso é mau.
Toda vez que você adquire riqueza de forma inapropriada, Tiago diz que isso é corrupto. Não há felicidade nem bênção nisso. Não há bem nisso. Você não pode adquirir riqueza em detrimento do sofrimento do outro. Tiago declara que esses homens aqui, e ele conhecia bem a situação, porque ele diz assim: vocês têm um campo, contrataram gente para trabalhar lá, depois que eles colheram tudo, vocês não pagaram o salário, ficaram ricos. Sabe por quê? Porque não pagaram o salário. Venderam o que tinha sido plantado, obtiveram lucro e não pagaram o salário. Então toda vez que você deixa de pagar o que é justo, toda vez que você deixa de pagar o que é devido, e você então adquire, como a gente faz isso, né? Paguei menos, ludibriei ou deixei de pagar e se gaba de que ficou com dinheiro a mais. É esse tipo de gente que Tiago está dizendo: a riqueza de vocês é corrupta, ela se corrompeu. Se ela tivesse sido adquirida, se eles tivessem plantado, contratado os servos, tivessem colhido tudo, eles tivessem pago o salário, Tiago diz: essa riqueza ela é correta. Mas eles corromperam a riqueza quando deixaram de pagar o salário. Então, quando você adquire algum bem e deixa de pagar o que é devido, isso inclui o dízimo. Isso inclui o dízimo. Compra uma casa, vende, obtém lucro e deixa de dar dízimo. Corrupto. Contrata uma pessoa, às vezes muda no meio do processo alguma coisa e paga menos, você é corrupto. Comprou um bem, não paga, passa o tempo e paga o valor original sem juros, é corrupto. Porque você ficou com algo que não lhe pertence, você obteve lucro daquilo que não lhe pertence. Foi demitido, recebe o salário, desemprego, começa a trabalhar de novo e continua recebendo. É corrupta a riqueza. Vejam como nós somos corruptos em nossas riquezas. Quando você fica com algo que não é seu, a sua riqueza se corrompeu. As riquezas que Tiago fala aqui são comidas. As roupas acumuladas são comidas por traças. O exemplo que Tiago dá aqui é que eles tinham muita roupa. Muita roupa. O pobre só tem a roupa que veste. Só a roupa que veste. Um dia desses o diácono Felipe veio à igreja e aconteceu uma situação que não permitiu ele vestir outra roupa que ele tinha, porque ele precisava de um sapato. Ele foi lá e falou: pessoal, me empresta o seu sapato aí pela noite. Eu falei: tudo bem, se eu for de tênis no culto da noite, dá. E aí ele falou: só tem um. Eu falei: só um. Então não tem como emprestar. Mas o Romário, o ex-jogador de futebol, tem um quarto com 3.000 pares de sapatos. Tem a reportagem, procura na internet. Ele faz coleção de calçados. Nem toda a minha vida eu calçaria isso. O que Tiago diz que vai acontecer com todas essas coisas guardadas? As traças vão comer. Vão comer. Então Tiago está dizendo assim: por que você está acumulando tanto se você não consegue usar? Se as traças vão se aproximar e vão comer. O ano passado minha mãe travou uma luta contra as traças na casa dela. Apareceram traças lá e começaram a comer as coisas. Tentou remédio, tentou matar uma a uma. Ela ficou desesperada, porque começaram a aparecer furos nas roupas. As roupas começaram a ser comidas. Tiago está dizendo assim: muito cuidado, porque o necessitado ele só tem o que ele veste, então a traça não come, ele está usando. Mas o rico tem tanto guardado, mas tanto, que quando ele se aproximar daquela riqueza, ela foi comida. Então para que acumular? Por que você está guardando tanto, se as coisas temporais vão consumi-las? E ele dá um outro exemplo: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, corroídas. Aqui é figurado o sentido, pois o ouro e a prata não enferrujam. A gente sabe disso. Mas a imagem da ferrugem é algo maravilhoso. Tiago diz assim: a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Deus não permite que tenha um fim eterno, mas mostra a fragilidade dos bens terrenos. Se você tiver muito ouro e muita prata,
e for condenado pela ira divina, você vai conseguir comprar os céus? A ferrugem aqui é esse estado que você vai se encontrar, de quem se decompõe. Você já viu a ferrugem agindo? O que ela faz com o metal? Consome ele, o enfraquece e o destrói. Então quem tem muito ouro e muita prata vai ser afetado pela ferrugem. Não nesses bens, mas em si mesmo. E aí ele invoca uma imagem maravilhosa para apontar isso, como fogo. Então ele diz assim, mesmo que a ferrugem não afete esses metais preciosos, quando o fogo vier, o fogo da ira do Senhor, o que o fogo faz com ouro e prata? Os consome. Se pegar fogo na sua mansão, cheio de ouro e prata dentro, vão ser consumidos pelo fogo. O fogo vai derretê-los, vai destruí-los. O fogo consome tudo. Então Tiago diz, ai, 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 porque vem um dia em que vocês vão arder no fogo eterno. Esse nem ouro e prata resistem. Muito cuidado com o fim das riquezas. E por último, o amor à riqueza leva. Vamos ver o verso 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. O pecado de acumular riquezas, motivado pela cobiça, leva a roubar os pobres. Olha só que situação terrível. De repente você está em casa falando assim, se eu fosse rico, eu não ia ter só uma camisa, eu ia ter muitas camisas, e a traça ia comer todas. Mas como a traça come, você tem que ter mais. E para ter mais, o trabalho justo não consegue, não suporta. E aí você começa a roubar, você começa a contratar gente e não paga, você começa a contratar serviço e não paga. Tudo para ter mais, tudo para acumular, tudo para possuir coisas que Tiago diz aqui são gastas no prazer. Olha o verso 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. É gente que quer ter só para ter prazer. Não é necessidade. Não é necessidade. Paulo diz que a necessidade é vestir e comer. Se você tiver isso, está tudo bem. Agora, a sua barriga só enche com filé mignon? A sua barriga só fica cheia se você comer lagosta? Olha, um punhado de farinha enche a barriga como vocês nunca imaginaram. Quando você tem fome verdadeira, até saliva por um punhado de farinha. Quando você sente frio, até jornal serve de edredom. O grande problema é que quando a gente não está passando por frio nem por fome, nem edredom de algodão egípcio, nem lagosta e nem filé mignon enche a barriga de gente cobiçosa, invejosa, egoísta, que vive para prazer. O que nos guia não é prazer. Se você está sendo guiado pelo prazer, você vai ser dominado pelo amor à riqueza. E você vai começar a roubar, a tirar do trabalhador. Muito cuidado. Os ricos deixam de pagar os salários. O roubo que cometeram, usavam para uma vida extravagante e luxuosa. Nós temos que ter muito cuidado com o fim dos nossos provendos, com o fim do nosso salário. Está sendo para viver extravagantemente, em luxúrias? Por que você está buscando dinheiro? Para ter o que comer e vestir? Ou para viver extravagantemente, neste mundo presente? Como é que você tem se portado em relação à riqueza? Curva sua fronte, feche seus olhos.
Vamos orar. Senhor, se o Senhor está nos fazendo ricos, é o Senhor que o faz. Louvado seja o teu nome. Se fomos, ó Deus, privilegiados com esse estado da riqueza, dar-nos um coração pronto e sincero para ajudar o necessitado. Os ricos foram feitos ricos pelo Senhor para ajudar o necessitado, porque as Escrituras exortam que sempre haverá pobres na face da terra. Livra-nos então do egoísmo e da cobiça, de acumularmos bens pelo amor a eles, para não pecarmos contra Ti, contra a Tua palavra, que ordena, tendo que comer e vestir, estejais contentes. Como é difícil, Pai, o contentamento. Tem misericórdia de nós. Ó Espírito Santo, opera em nossas vidas. Livra-nos, ó Deus, da falta de contentamento, que leva, ó Deus, à inveja, ao egoísmo, à soberba, à cobiça, ao roubo, ao assassinato. Livra-nos, ó Deus, de sermos dominados por prazeres. Senhor, se preciso for, dar-nos sermos como o apóstolo Paulo, que tendo muito ou pouco, aprendeu a estar contente no Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, porque vivemos a desejar além daquilo que precisamos. Isso nos leva a amar a riqueza. Então nos desviamos de Ti como nosso provedor e sustentador eterno, e passamos a acumular coisas que o tempo destrói, que esse mundo consome, e se torna vã a nossa caminhada, porque é vaidade, disse o Salmo 39, e o salmista disse que essas coisas são corroídas pela traça e pelo tempo, a ferrugem as toma, e é vaidade. Então, bondoso Deus, dar-nos sermos justos com o uso do nosso dinheiro, pagando o trabalhador, pagando o serviço que contratarmos, não tomando para nós nada daquilo que não nos pertence, devolvendo a quem de direito, pagando a quem de direito, para não oprimirmos o nosso próximo e acumularmos para nós tesouros de sangue. Livra-nos de amarmos este tempo presente, que os nossos tesouros sejam celestiais e eternos, porque onde estiver o vosso tesouro, ali está o vosso coração. Dar-nos, ó Deus, esta graça e guia-nos, é o que nós rogamos em nome santo de Cristo Jesus. Amém.